Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com o meu fôlego que o poderoso colocou na boca dos homens para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas, tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão nuvens e névoas convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram ao meu voo, acelerando o meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui até que cheguei próximo do muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante eu entrei. E aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória sentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e trêmulo. Então o Senhor, com sua própria boca, chamou-me, dizendo: aproxima-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu, escriba da retidão. Aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti.
Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas, desde o princípio, fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu. Dize: no céu tens estado coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles: nunca, portanto, obtereis paz. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um arroio murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vi a um arroio de fogo, o qual fluiu como água e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos, percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul,
onde queimam tanto de dia quanto de noite 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão debaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então Uriel disse: eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes. E sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses, pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Estes são os nomes dos anjos sentinelas: Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Ixá, sobre o paraíso e sobre o querubim. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo! Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque,
Por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 lugares deleitosos. Internamente, ele era profundo, espaçoso e plano. Ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles, ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Esses lugares nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo: Este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusara aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: Por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente por uma fenda na terra, por água e por luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cuja as almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição para a sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios com as quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão desse lugar. Então eu bendisse a Deus e falei: Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Dali eu fui para outro lugar em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei dizendo: O que é isto que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu.